Oi, tudo bem? Eu quero falar com você um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial, hoje eu quero falar sobre problemas. E aí eu te pergunto, qual é o teu problema? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque viver é resolver problemas, tanto na parte profissional, pessoal e familiar, do nascimento até a morte. Precisamos resolver os nossos problemas. Para você começar a compreender tudo em relação a problemas, eu preciso que você compreenda qual é o conceito de problemas. E problemas, ele é um termo que tem vários conceitos, várias coisas dá para encaixar como problema. Mas eu quero te levar a compreender através de um conceito em especial em que problema nada mais é do que um obstáculo que se põe até onde você quer chegar. Ou seja, você quer chegar em um objetivo final, mas para isso, em algum momento da tua jornada, da tua vida, do teu caminho, surge um obstáculo, surge um percalço, uma preocupação, e isso aí pode ser um problema, e esse problema pode ser tanto relação à pessoa, relacionado às circunstâncias, ou até mesmo você. Mas eu quero te ajudar a entender qual é a relação do problema com psiquiatria, com Bíblia, através de um verso que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 2. Provérbios é um livro escrito pelo rei, que foi escrito na sua quase que totalidade pelo rei Salomão. E Salomão foi um rei muito sábio, e podemos dizer que foi o mais sábio que o mundo já conheceu. E lá no capítulo 28, no versículo 2, na Bíblia diz assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. Sabe o que isso quer dizer, meu amigo? Que no mundo em que vivemos, sempre vai existir problemas. Que nem eu te falei, do nascimento à morte, em todas as nossas escolhas, por onde nós formos, problemas vão surgir, problemas vão acabar, mas nossa vida vai se resumir a enfrentar problemas. E sabe por que eu te digo isso? Porque muitas vezes nós, de maneira equivocada, queremos tentar algumas soluções, tentar fazer com que esses problemas não aconteçam. E por isso eu quero, com você, te mostrar 5 maneiras que equivocadamente nós fazemos, às vezes conscientes, às vezes inconscientes, que nós tomamos a fim de evitar os problemas. A primeira atitude que eu quero ressaltar para você que nós utilizamos frente aos problemas são atitudes equivocadas. A primeira atitude está relacionada a ignorar os problemas. Já ouviu aquele ditado que diz assim que o pior cego é aquele que não quer ver? Isso é real, sabe por quê? Porque os problemas, eles não existem para ser ignorados, mas sim para ser resolvidos. E às vezes achamos que deixar de lado, não prestar atenção para aquele problema, achamos que eles vão se resolver, e isso, ao invés de acontecer a resolução que nós tanto queremos, parece que aquele problema que antes era pequeno começa a se tornar grande demais. E sabe por quê? Eu quero te ajudar a entender contando um exemplo bem simples. Eu não sei aonde você mora, se é casa, se é prédio, se é fazenda, se é chácara, se é na roça, não sei. Mas talvez em algum momento já aconteceu com você, e isso já aconteceu na minha casa, quando a casa fica aberta, alguns passarinhos sem querer entram na casa. E agora toda a casa que tem vidro, o passarinho entra e agora ele fica sem saber para onde vai, e ele começa a se guiar pela luz do sol. Mas só que ao tentar se guiar pela luz do sol, em algum momento ele vai e sem perceber ele bate bem forte no vidro. No momento fica tonto e agora novamente começa a voar, e quando de repente olha a luz, volta de novo e colide com o vidro. Isso vai acontecendo várias vezes, e quanto mais tempo passa, mais cansado ele fica, e ao invés de resolver
o que ele tanto quer, que é a liberdade, muitas vezes ele acaba se machucando e outras vezes até desfalecendo. Ou seja, eu não quero levar em consideração a parte fisiológica do olho do passarinho em relação ao olhar o vidro, mas o que eu quero que você entenda é que o fato de nós tentarmos não enxergar o problema não quer dizer que ele não existe, não quer dizer que ele vai nos machucar e não quer dizer que ele não vai nos prejudicar. Sabe por quê? Se você quer resolver um problema, aceite o fato de que esse problema existe. Lá na Bíblia, no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32, ele vem falando: conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu entendo uma coisa, quando eu compreendo que um problema existe, que ele está me trazendo e me fazendo mal, e eu busco resolver, em algum momento essa solução, essa resolução vai acontecer. Não porque eu ignorei, não porque eu me esquivei, mas na verdade porque eu fui atrás e tentei resolver. Ou seja, aceite que as dificuldades, que os problemas são reais e enfrente eles sem medo. A segunda maneira equivocada que muitas vezes tomamos em relação aos problemas é esconder o problema. Ela funciona mais ou menos assim: as pessoas elas até aceitam que o problema é real, mas só que por aceitar que o problema na real não quer dizer que elas enfrentam, mas na verdade elas escondem o problema. Ou seja, aquele problema real escondido se torna uma negação e esse é o prejuízo para a pessoa, porque não adianta entender que aquilo é real, que aquilo está incomodando, que aquilo está danificando, mas prefere esconder, prefere colocar de lado e aquela negação começa pequena, começa trazendo pequenos prejuízos, mas aquilo vai aumentando, vai dilacerando, vai ferindo. E aquele probleminha se torna um problemão. E sabe qual é o problema disso? De esconder o problema? É que qualquer problema, cedo ou tarde, ele vai vir à tona. E quando ele vem à tona, esse é o problema, porque ele estava escondido e agora ao chegar, ele traz e causa transtornos físicos, emocionais, psíquicos e espirituais. E sabe, às vezes nós escondemos os nossos problemas achando que existe um culpado ou um responsável por este problema. E em relação a isso, o importante não é descobrir o culpado ou o responsável, mas o importante é descobrir e fazer com que exista a solução para os teus problemas. A terceira atitude equivocada que muitas vezes tomamos frente aos problemas está relacionado a proteger-se dos problemas. Existem pessoas que, talvez você conheça, existem pessoas que estão sempre dispostas a brigar com tudo e com todos e se sentem sempre atacadas, olhadas e olham para um lado e para o outro e ficam se questionando por que aquele ou aquela está olhando diferente, está falando diferente e parece que estão sempre dispostos a brigar. E sabe por que isso acontece? Elas fazem com que tudo pareça problema e usam aquela atitude, muitas vezes agressiva, muitas vezes de maneira irritadiça, para tentar se proteger daquilo que eles acham que é problema. Sabe? Não se detenha, não se esquive, não pare. Resolver problemas é o motivo de nós existirmos. Talvez você esteja se questionando, mas como? Quer ver? Toda profissão, você que é profissional, todas as profissões, para nada mais serve do que resolver problemas. Quer ver? Lembra do professor? Para que o professor serve? Para resolver o problema do aluninho que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer contas, não sabe raciocinar bem. Está lá o professor para resolver este problema?
Lembra do médico para que ele serve? Para resolver problemas. Independente da especialização, ele está lá para resolver um problema. Isso se dá em todas as profissões. Nós existimos com o único propósito de resolver problemas e muitas vezes nos protegemos deste problema achando que não é conosco, não é para nós e não é por causa de nós, e nos protegemos de maneira muitas vezes abrupta, muitas vezes irritada, e esquecemos que nós existimos com o propósito de resolver. Ou seja, meu amigo, meu querido, trabalhar, viver, ser um profissional é resolver problema. Então, proteger-se do problema em muitos momentos é uma atitude equivocada que nós cometemos. Eu quero te falar agora da quarta maneira que, de maneira equivocada, muitas vezes nós utilizamos para fugir para deixar os problemas, e essa quarta maneira é fugir desses problemas. E isso acontece porque há pessoas que fogem do problema fantasiando a realidade. E sabe, fantasiar é mergulhar na ilusão ao invés de resolver o inconveniente. Existe na psiquiatria uma patologia que é muito preponderante, que se chama esquizofrenia. E se nós formos de maneira bem sucinta resumir essa patologia, nós podemos resumir como a fuga da realidade. E a pessoa com esse distúrbio é uma pessoa que ela vive no seu mundo, onde ela vê coisas que não existem, ouve coisas que não existem, e isso faz com que ela viva em um mundo imaginário em que só ela vê. E é tão diferente, é tão único aquilo que ela passa a resolver problemas que só existe para elas. E sabe, esse exemplo de pessoas com esse transtorno acontece também em pessoas que não têm esse transtorno, pegam um problema e ao invés de resolver, fogem do problema, vivem em seu mundo, não conseguem ver o que realmente existe e passam a se iludir com as circunstâncias da vida. Além disso, existem outras pessoas que acreditam que, tendo fé, tudo vai mudar e tudo vai melhorar. Sabe por quê? A fantasia não equivale à fé. A fé leva você a agir, enquanto que a fantasia faz você viver e continuar sonhando. Por fim, eu quero te falar a quinta atitude equivocada que muitas vezes nós tomamos frente aos problemas. Nós podemos dizer que se chama esquivar-se da responsabilidade. Eu quero começar te falando isso, te relembrando um fato que aconteceu na Bíblia. Quando você pega a Bíblia, você vê vários personagens que em algum momento se esquivaram da responsabilidade. Um deles é Pilatos, não sei se você lembra ou se você já ouviu falar, mas eu quero te ajudar a entender. A história conta que Pilatos, quando ele já estava no momento crucial da crucificação de Jesus, ele lavou as mãos e naquele momento ele se esquivou da responsabilidade. Ele se tornou e se mostrou ser uma pessoa omissa. Ou seja, ele se tornou uma pessoa omissa porque diante de um problema sério em que ele tinha o poder de decidir entre a crucificação de Jesus ou não, ele preferiu ser omisso. E por isso o termo lavar as mãos não é apenas um termo, ele fez isso de maneira literal. Sabe qual é o problema de esquivar-se da responsabilidade? É que quando você se esquiva do problema, pelo menos você está fazendo algo. Quando você se esconde do problema, pelo menos algo você está fazendo, que é esconder-se. Mas a omissão, quando você é uma pessoa omissa, você está negando aquilo que é de responsabilidade tua. Sabe por que eu te falo isso? Não tema quando a responsabilidade surgir, quando os problemas aparecerem. Não tema em assumir as suas responsabilidades, porque quando você vê através da Bíblia, a Bíblia deixa bem claro que Jesus pode te ajudar, independente aonde você estiver,
quando ou como, basta você pedir auxílio dele. Sabe o que é trágico de tudo isso? Quando você se desvia dos problemas, você se priva das bênçãos. É estranho, né? Mas eu quero te ajudar a entender. Quando você faz isso, você nunca saberá o que é ter paz da reconciliação se você não enfrentar a dor da separação. Você nunca saberá o que é esperança se você não passar pela perda. E você nunca saberá o que é fé se nos momentos difíceis de temor você não enfrentar com disposição. Sabe, querido, a vida é digna de ser vivida quando você é capaz de tirar as pedras do caminho e não quando existe a ausência dessas pedras. Eu quero terminar te contando uma fábula bem engraçada, mas ela nos traz um ensinamento muito grande. É a fábula do rato. Conta essa fábula que um ratinho, ele morava em uma fazenda e ele viu quando o fazendeiro decidiu colocar uma ratoeira e agora ele ficou cheio de temor, cheio de angústia, porque ele sabia que aquela ratoeira era para ele. E agora, em um determinado momento, ele saiu e começou a avisar os animais. Chegou na senhora galinha e falou assim: Dona Galinha, o senhor fazendeiro colocou uma ratoeira. E a galinha, toda cheia de si, olha para o pequeno rato e fala: mas eu sou uma galinha, o que é que uma ratoeira vai fazer para mim? Agora ele sai e chega até no senhor bode. E agora chega ao senhor bode e fala assim: Senhor bode, o fazendeiro colocou uma ratoeira. E agora o senhor bode para do que estava fazendo, olha para o ratinho e fala assim: eu sou um bode, não tem como aquela ratoeira fazer algo contra mim, o que eu tenho a ver com isso? Agora aquele ratinho se encaminha para a senhora vaca, e agora chega para a senhora vaca e fala assim: senhora vaca, o fazendeiro colocou uma ratoeira. E agora ela olha para baixo para o ratinho e fala: ratinho, você está vendo o meu tamanho? O que essa ratoeira vai fazer para mim? Agora ele fica cabisbaixo, desconsolado e volta para sua casinha. Ao chegar à noite, ouve-se um grande barulho e agora a esposa do fazendeiro sai e, sem notar, devido à escuridão da noite, ela não percebe que a ratoeira